Lucas, quando se cumpriu os dias de Isabel, ela deu à luz um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram sobre quão bom Deus lhe havia sido e se alegraram com ela. Seu pai Zacarias, versículo 67, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito de Deus e disse esta profecia: louvado seja o Eterno, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo para libertá-lo, ao suscitar para nós um poderoso libertador, descendente de seu servo Davi. Exatamente como disse pela boca dos profetas desde o começo, que seríamos libertados de nossos inimigos e do poder de todos os que nos odeiam. Isso aconteceu para que se pudesse mostrar a misericórdia prometida a nossos pais, ele se lembraria de sua santa aliança. Aí no 76 ele diz, você menino, falando para João, você menino, o próprio pai falando, você menino, será chamado profeta de Aelion, irá à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. Irá à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. Você vê, nós lemos em Apocalipse. O que João vai fazer? Ele vai fazer o etoimazo de Apocalipse 17:7, que é o quê? Preparar as pessoas para a vinda de Jesus. Preparar a mentalidade. Porque João, ele vai dizer que ele vai converter o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Quando ele é questionado, quem és tu? Tu és o Messias? Tu és o profeta? Ele fala, não. Aí pergunta, quem és tu? E aí ele vai falar, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor até que ele venha. Então, João é esse que faz o etoimazo, ou aquele que prepara, que faz com que a noiva esteja preparada. Não é assim que acontece quando a mulher vai casar? As amigas não vai preparar, a mãe não vai ajudar, a melhor amiga não vai ajudar ela a se preparar, se aprontar, se maquiar, leva para o salão de cabeleireiro e tudo mais, faz as unhas. É a mãe ou a amiga mais próxima, ou a melhor amiga que vai fazer isso geralmente. Então, no caso de João, ele é esse preparador, né? Nos nossos dias, somos nós que conhecemos o Messias, tá certo? Então, a provável pessoa aqui, no texto que Jesus está falando, é o arauto, né? Colocando aqui a palavra profética, né? O ministério profético, o ministério evangelístico, né? De apregoar a palavra, de avisar, de alertar as pessoas. E esse é o tempo. Segundo possível é a própria noiva. A segunda possível pessoa que está gritando no texto é a própria noiva. Tá certo? É a própria noiva gritando. Por quê? É a própria noiva. Porque a mais interessada em ficar despertada era a noiva. Porque esse era o momento mais importante de sua vida. Então, se ela dorme, o noivo vem, o que isso vai demonstrar? Que ela está totalmente desinteressada em casar com aquela pessoa. Lembra que Paulo falou, nós lemos o texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Não se deixem adormecer, né? Paulo vai falar do sono da indolência. O que é a indolência? A indolência é a capacidade de não mais sentir dor. É a capacidade de não mais sentir nada pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo que está acontecendo. Ou seja, é ser totalmente indiferente com as coisas que estão acontecendo. Ser totalmente indiferente com os avisos que têm sido dados pelo Senhor. É isso. Isso é sono da indolência. É isso. Entendeu? Então, por que é bem provável que seja a própria noiva gritando aqui?
Porque ela é a mais interessada em estar acordada no momento que o noivo chegar. É o momento que vai virar a chave da vida dela. Entendeu? Então é por isso que Apocalipse diz, a sua esposa já se preparou, ou a sua noiva já se preparou. Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos, exultemos-nos, demos-lhe a glória, porque é chegado as bodas do Cordeiro, ou seja, é chegado o casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela não está se preparando, ela já se preparou. Ela etoimazo, ou seja, ela se preparou, ela preparou tudo. Ela fez as preparações necessárias, ela deixou tudo pronto, ou seja, ela estava despertada, ela estava atenta, ela estava com os olhos abertos, ela estava acesa, né? Então essas duas pessoas que podem possivelmente estar gritando nesse momento é o arauto, né, que é uma pessoa íntima da família do noivo, ou a própria noiva. Outra coisa interessante é o azeite. Por que tinha que ter azeite? Para manter a lâmpada acesa. Olha só que interessante. Capítulo 28, 25 de Mateus, né? Versículo 12. 25 de Mateus, 12. 25, 12. Mateus 25, 12. Está escrito assim: mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. O que aconteceu? Elas adormeceram, umas levaram azeite para a lamparina e outras não. Quando ouviu-se o grito do noivo, possivelmente do arauto ou da própria noiva, as 10 acordaram do sono da indolência. O que aconteceu? Quando elas acordaram, o tempo havia passado, as 5 prudentes tinham azeite para manter a lamparina acesa, mas as 5 loucas, as 5 imprudentes, não tinham mais azeite para manter a lamparina acesa, ou seja, a lamparina tinha se apagado. Então essas que eram loucas pediram azeite para acender suas lamparinas. Mas as sensatas, as prudentes falaram, não, se eu der aqui o restinho de azeite que nós temos, vai faltar tanto para nós como para vocês. Então faz o seguinte, vá à cidade e compre azeite. Possivelmente, né, a Bíblia diz que elas foram e possivelmente não encontraram. Por quê? Porque já era noite. A Bíblia diz, no meio da noite, já era noite. Comércio estava fechado. Principalmente se fosse num dia de Shabat, o comércio estava fechado. De sexta para sábado, o comércio estaria fechado. Então elas não encontraram. A Bíblia vai mostrar que elas não encontraram. Então elas voltam, e quando elas voltam, o noivo já tinha passado, já tinha encontrado o noivo com a noiva, junto com as 5 damas sensatas, 5 damas de honra sensatas, e entraram para a festa. Depois de alguns minutos ou horas, a Bíblia não vai se ater a isso, elas vão bater na porta e vão dizer, Senhor, somos nós, abre a porta. Aí o versículo 12 vai dizer, a verdade é que não as conheço. Por que que o Senhor disse que não as conhece? Porque o contexto da época era o seguinte, quando com as festas era à noite, quando os convidados chegavam na porta da casa para entrar na festa, eles tinham que ter a lamparina acesa. O que eles faziam? De lá de longe, o senhor da casa olhava e falava, levante suas lamparinas. E aí ela levantava a lamparina na direção do rosto para iluminar o rosto, para o senhor da casa saber quem era aquela pessoa. Se fosse uma pessoa estranha, ela não ia entrar na festa. Se fosse o conhecido e convidado, ela iria entrar na festa. É simples. E por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus, ele vai explicar isso.
o requisito da festa para entrar nas bodas era ter o brilho na face através da luz da lamparina. Mateus capítulo 5, olha o que ele vai dizer em Mateus capítulo 5, no versículo de número 14 ao 17. Está escrito: vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar a todos os que estão na casa. Assim que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Você vê? Olha para o que serve a luz, que no caso aqui a luz é a palavra do eterno Deus. A luz é a palavra do eterno Deus e nós vamos ver um pouco mais para frente que a luz é a palavra de Deus. Olha o que ele falou, assim no versículo 16, que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Então, a palavra, o que o azeite e a lamparina significam? O azeite claramente significa a presença do Espírito, que é a palavra. E a luz, a palavra, a presença do Espírito, que faz o quê? Que gera em nós, que nos traz entendimento da palavra. Jesus falou: o Espírito do meu Pai vos ensinará todas as coisas que já vos tenho dito. O Espírito nunca vai chegar para nós para nos lembrar daquilo que nós não conhecemos, que nós não sabemos, que nós não lemos. Ele vai nos trazer à memória aquilo que nós já lemos. E ele vai explicar, ele vai trazer o entendimento daquilo que nós lemos, ou daquilo que nós um dia ouvimos de uma pregação, de uma palavra, de alguém que nos trouxe um conselho. É isso. Então, o azeite significa esse Espírito que traz essa ação, e a luz da lamparina significa esta palavra. A palavra que o Espírito vai acender na nossa vida. E vai ser tão intenso isso que vai trazer luz não só para nós, mas vai trazer luz para outras pessoas. E essas pessoas vão ver essa luz na nossa face. Está bem claro aqui, ó, que sua luz brilhe diante das pessoas. A luz que há em nós brilhe diante das pessoas. E isso vai causar o que nas pessoas? Louvor a Deus. Então a lamparina, o azeite e a lamparina era necessário para isso. Para o dono da casa, dentro da festa, ver o rosto da pessoa, ver o brilho da pessoa, ver que aquela pessoa é conhecida dele e o conhece também, que aquela pessoa não é uma pessoa estranha. Isso significa o azeite e a lamparina. E Jesus está explicando isso em Mateus 5, do 14 ao 17. Outro texto é João 3. Jesus vai falar para Nicodemos isso. O Messias, Yeshua, vai falar para Nicodemos isso. Capítulo 3 de João, versículo 19, está escrito assim: este é o juízo. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas em vez da luz. Por quê? Porque suas ações eram ímpias. Quem realiza coisas más odeia a luz e a evita, para que suas ações não sejam expostas. Mas quem realiza o que é verdadeiro se aproxima da luz, para que todos possam ver que suas ações são realizadas por meio de Deus. Tá vendo aqui o que a palavra de Deus gera na vida da pessoa? Então, as pessoas, a luz veio ao mundo para isso, né? Para identificar quem é quem.
para demonstrar quem é quem. Mas muitas pessoas não receberam a luz porque amaram mais as trevas. E por que amaram as trevas? Porque as suas obras eram más e elas quiseram continuar na escuridão, elas quiseram continuar na ignorância, porque trevas é ignorância. Elas preferiram continuar na ilusão deste mundo e por isso se escondem da verdade, se escondem da palavra, para que as suas obras não sejam manifestas, para que as suas obras más não sejam manifestas. Então o que isso nos mostra? Isso nos mostra o seguinte, que as 10 damas de honra são uma tipologia de 2 tipos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que compreendeu e aceitou que, para ser luz do mundo, é necessário negar a si mesmo, renunciando o mundo e suas obras, permitindo que a palavra de Deus conduza sua vida e seus atos, né? Nós vimos isso aqui, né? Ó, Jesus falando para Nicodemos, ó, quem realiza o que é verdadeiro se aproxima da luz, para que todos possam ver que suas ações são realizadas por meio de Deus. Então, é esse primeiro grupo. São as 5 prudentes, as 5 damas de honra prudentes, né? Que amaram a luz, porque realizam o que é verdadeiro. Elas demonstram, elas simbolizam as pessoas que realizam o que é verdadeiro, o que é justo, o que é fiel, o que é conforme o padrão que Deus estabeleceu. O segundo grupo é aquele que recebeu a mesma oportunidade do primeiro, mas escolheu por sua própria vontade rejeitar a palavra de Deus e continuar vivendo nas trevas da ignorância, achando esconder seus atos vergonhosos de Deus, mal sabendo que nada pode ser ocultado dos olhos do Criador. Então, o segundo grupo, ele recebeu a mesma oportunidade que o primeiro, só que ele rejeitou essa oportunidade. Ele rejeitou o caminho, porque Deus falou, eu coloco diante de você o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu coloco diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Deus é tão bom que ainda ele fala, escolhe o caminho do bem, escolhe o caminho da bênção para que viva. Mas o ser humano escolhe o caminho da perversão, do pecado, da ignorância, das trevas. Esse segundo grupo recebeu a mesma oportunidade, porque está dentro daquilo que Jesus falou. Muitos são chamados. Muitos são chamados, né? Na verdade, esse muitos aqui pode-se dizer que todos foram chamados. Porque também está escrito que a fé foi dada a todos os homens. Foi dada a todos os homens a fé. Foi dada a todos os homens a oportunidade. Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque são poucos que vão dar crédito. São poucos que vão aceitar o conselho de Deus. São poucos que vão aceitar a redenção por meio do sacrifício de Yeshua, o Filho de Deus. Também está escrito nesse mesmo texto que nós estamos com a Bíblia aberta aqui, que é João 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha a condição, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não são todos que vão crer, mas todo aquele que crer terá a vida eterna. Ou seja, vai acontecer o que aconteceu com as 5 damas de honras prudente. Elas vão entrar nas bodas, elas vão entrar na festa. Elas vão fazer parte da grande noiva do Cordeiro de Apocalipse 19:7.
Você vê que a Bíblia ela está interligada, os versículos, os textos estão ligados um com o outro, porque os apóstolos não falaram nada diferente do que Jesus falou. Então o segundo grupo recebeu a mesma oportunidade, mas rejeitou por conta própria. Não foi ninguém que o induziu. Ele rejeitou. Ele não foi prudente. Ele foi imprudente. Ele não se preparou. Ele não deu ouvidos. É como está escrito, o Messias falou: o dia de sua vinda será como nos dias de Noé. As pessoas casavam-se, davam-se casamento, comiam, bebiam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos, e levou a todos. Ou seja, as pessoas estavam totalmente distraídas, a ponto de não perceber a vinda do dilúvio, o momento da destruição. E eles foram pegos de surpresa, ou seja, eles não se prepararam. Eles se distraíram com o mundo, com as coisas deste mundo, com os prazeres deste mundo. E quando veio o fim deles, eles não perceberam, eles não se atentaram. E o dilúvio levou a todos. Então o Messias está demonstrando isso agora também nesse texto de Mateus 25, através das 10 pártenos, das 10 virgens, das 10 damas de honra, dizendo que haverá pessoas que vão se preparar e haverão outras e muitas pessoas que vão ser pegas de surpresa porque não se prepararam, porque não foram vigilantes, porque não guardaram o seu coração para este grande dia. O último texto é João 1, do 1 ao 11, que vai declarar aqui claramente para nós que a palavra de Deus é a luz que muitas pessoas rejeitarão. Capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dela, e sem ela, nada do que foi feito veio a existir. Nela estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testemunhar acerca da luz. Lembra do arauto? Lembra da noiva, do amigo do noivo? Aqui, ó. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era luz, não. Ele veio como para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ela estava no mundo. O mundo foi feito por ela, por meio dela. Entretanto, o mundo não a conheceu. Ela veio para a sua terra natal, mas seu povo não a recebeu. Tá vendo? Então, ainda que a palavra tenha criado o mundo e tenha criado a humanidade, quando essa palavra se manifestou na pessoa de Yeshua, o Filho de Deus, eles não a compreenderam e eles a rejeitaram. Quando Jesus falava da salvação por meio dele, eles rejeitavam, eles cuspiam nas palavras de Jesus, rejeitavam as palavras de Jesus, porque não creram nele, né? E por não crerem nele, rejeitaram a visitação do próprio Deus através da pessoa de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você e dizer que nós temos tempo de olhar para Jesus e aceitarmos a palavra que o Eterno colocou à nossa disposição para que possamos ser salvos. Que o Eterno te abençoe.